Bom, a gente perdeu aqui alguns minutos de aula, mas vamos retomar aqui brevemente. Estamos introduzindo o conceito de cardinalidade. A ideia de cardinalidade é termos o mesmo tamanho. Isso pode ser feito através da contagem ou pode ser feito através do mapeamento entre os dois conjuntos. O mapeamento entre os dois conjuntos, a gente diz, nesse caso, que existe uma função bijetora entre os dois domínios. Existe um f, tal que f é função, domínio da função é a, imagem da função é b, a gente usa RGs para vocês quando verem no livro, normalmente em inglês, normalmente em inglês fala range, né? A imagem de f é b e a função é injetor. E aqui a gente tem cada uma dessas definições explicitadas em lógica de primeira ordem, né? Bom, agora a gente vai começar a investigar, usado isso, o conceito dos conjuntos numéricos, né? Vamos estabelecer aqui algumas relações entre os conjuntos numéricos para entendermos primeiro o conceito de ordinal e cardinal, uma breve introdução aos ordinais antes da gente estudar as duas ordens, e estabelecer a relação de cardinalidade entre esses conjuntos. Beleza? E a gente ao final vai poder entender bem o que é a hipótese do contínuo. Beleza. Bom, a gente precisa começar de algum lugar, e a gente vai começar dos números naturais. O que são os números naturais internalizados dentro da teoria dos conjuntos? A ideia é você usar o conceito do pertencimento como uma forma de ordenar esses números, certo? Então, se a gente quer ordenar esses números, a ideia é que nós tenhamos algo assim, né? Então, o 0 vai pertencer a 1, o 1 ao 2, o 2 ao 3, o 3 ao 4 e assim por diante. Certo? A gente vai estabelecer essa ordem e essa ordem ela vai ser transitiva, né? Então, quer dizer, o 0 pertence a 1, mas o 0 pertence ao 2 também. O 0 pertence ao 3, ao 4. O 1 pertence ao 2, mas pertence ao 3 também, ao 4, assim por diante. Mas esse é só um jeito de fazer, né? Esse é um jeito de fazer, é o jeito que nós vamos fazer. Tá? Então, o jeito tradicional, essa são os ordinais de formal. Ok. Dado que a gente tem isso, a gente tem uma boa ideia de que tipo de conjunto nós estamos falando. Que conjunto estamos falando? Bom, o 0, ele não pertence a ninguém, é o primeiro da nossa sequência. Então, ninguém pertence a ele, né? Ninguém pertence a ele. Então, ele vai ser o conjunto vazio. Certo? O 1 tem qual elemento? O 0. Tem somente o 0 como elemento. Certo? Quem que é o 2? O que tem o 0? O 0 e o 1. O 3? O 0, o 1 e o 2. E por aí vai. E assim por diante. Você pode explicitar quem são esses conjuntos, né? Por exemplo, vou colocar aqui para facilitar. Então, o 1 é o conjunto que tem o conjunto vazio. Binário de vazio e unitário de vazio. Isso vai ter vazio e unitário de vazio. A gente usa essa terminologia aqui para simplificar o jeito que a gente fala. Um conjunto que tem apenas um elemento, nós chamamos de unitário do conjunto. Certo? Ou seja, se A é um conjunto,
isso é o unitário de A. Ou seja, é um conjunto que tem um elemento e esse elemento é o A. Certo? E essa é a ideia de como construir os números naturais. Depois a gente precisa, obviamente, construir as operações, mas por enquanto a gente não vai. A gente vai fazer isso só quando a gente falar do teorema da recursão, porque essas definições são feitas de modos recursivos. Por enquanto, o que a gente vai fazer é o seguinte: definir isso aqui de modo preciso. Como que a gente vai definir isso de modo preciso? A gente vai definir a operação de sucessão. Então, x mais é o x unido ao unitário do x. Certo? Percebam que é exatamente isso que nós fizemos aqui, né? A gente está tomando o anterior e adicionando ele mesmo como elemento. Certo? O 3 é o 2 com mais um elemento, que é o 2. Certo? Então esse é o próximo. Isso aqui a gente chama de sucessão. Sucessor. X é sucessor. X mais o sucessor de x. E o x. Beleza? Bom, nesse sentido, a gente consegue agora formular de modo mais preciso o que é o axioma do infinito. O que o axioma do infinito vai dizer? Existe um conjunto que todas as relações de sucessão estão lá. A gente vai definir de modo. Eu primeiro defini um outro conceito para facilitar a nossa vida, que é I é indutivo se para todo x pertence a I, significa I x mais pertence a I, e 0 pertence a I. Certo? Então, um conjunto, ele é um conjunto indutivo. Se o 0 está nele, e se um número está nele, o próximo está. Ou seja, um conjunto indutivo que tem o 0 vai ter que ter o 1. Se ele tem o 1, ele vai ter o 2. Se ele tem o 2, ele vai ter o 3. O que eu garanto a respeito desse conjunto? Que ele é infinito, né? Ele não tem um fim. Aí a gente teria que colocar aqui, tipo, 0 pertence a I, já diz sobre I ser diferente do vazio? Sim, né? Se ele tem um elemento, ele é diferente do vazio. Então, o axioma do infinito ele vai ser formulado exatamente nesse sentido. Ele vai dizer o quê? Existe um conjunto indutivo. Existe I tal que I é indutivo. Beleza? Beleza. Então, a afirmação do conjunto do axioma do infinito é: existe um conjunto indutivo. Um primeiro resultado que é importante demonstrar aqui nesse sentido é de que existe um menor conjunto indutivo. Como que a gente chega a essa conclusão? A ideia é justamente que o menor conjunto indutivo a gente vai chamar ele especialmente de ômega. E esse conjunto ômega, ele é aquilo que vai representar o conjunto dos números naturais. Porque percebam o seguinte, intuitivamente, o mínimo que esse conjunto pode ter é o quê? É 0, tem que ter 0. E se ele tem 0, ele tem 1. Se ele tem 1, ele tem 2. E assim por diante. Então, o mínimo que ele pode ter são todos os números naturais. Então, eu preciso dizer que ômega, né, o conjunto dos números naturais, é o menor conjunto indutivo. Certo?
Você está ordenando por continência nesse caso, né? Sim, foi como eu comecei a falar. É porque fala você não está o menor ordenando no por sentido. pertencimento, né? O menor conjunto indutivo no sentido de número de elementos, né? Quem está lá. Tipo, de estar contigo, né? Isso. De pertencimento. Então vamos lá. Então, peraí. Existe um menor conjunto indutivo. E nós chamamos esse conjunto de ômega. A letra G do ômega. Beleza? Como que a gente prova isso? Faz a interseção grande. Isso, a ideia é nós tomarmos a interseção de todos os conjuntos indutivos. Os elementos que estão em todos os conjuntos indutivos são precisamente aqueles que nós queremos. Só que a gente não consegue fazer isso diretamente, né? Porque se a gente fizer isso aqui, qual que é o problema? Essa interseção seria assim, ó, o menor, o conjunto resultante é aquele que os membros estão em todos esses aqui, né? Qual que é o problema nesse caso? Isso aqui não é um conjunto, É uma classe própria. é uma classe própria. Então, a gente precisa fazer algo um pouco diferente. Qual que é a ideia aqui? Bom, conta que daqui do axioma do infinito, a gente tem que existe um conjunto indutivo. Vamos chamar esse conjunto de A. Certo? Aí você faz a união grande de A. Não. Não serve. A interseção grande. Não de A. Não de A. Aí agora eu vou falar assim, ó. Indutivos de A é o conjunto do X, tal que X é indutivo e X é subconjunto de A. Veja só, o que a gente fez nesse caso? Bom, esse conjunto, isso aqui é um conjunto ou é uma classe própria? Isso aqui é um conjunto? A gente tem que se perguntar isso. Na verdade, assim, você não colocou ainda um conjunto do qual pertence, né? Porque o axioma da compreensão tem que colocar teria que ser pertence às partes de A. Exatamente, é só isso que aqui é o mesmo que Dizer que X pertence às partes de A. Certo? Aí, porque existe o axioma das partes, e aí depois existe o axioma da separação para tirar para ter Exatamente. Então, ó, o que a gente está fazendo aqui? Toma todos os conjuntos indutivos que são subconjuntos de A. O próprio A vai estar lá, né? Então esse conjunto não é vazio. Certo? Você não pode tirar a interseção do conjunto vazio, né? Você tem que tirar a interseção do conjunto não vazio. Então, você vai tirar agora a interseção desse conjunto, você vai chamar de ômega. Então isso aqui não funciona, né? Então ômega é a interseção dos subconjuntos indutivos de A. Beleza? O que a gente precisa agora demonstrar? A gente precisa demonstrar que o ômega é indutivo
E qualquer que seja o conjunto indutivo, o ômega é subconjunto dele. Tá? Para saber que ele é um menor. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Só que eu não defino ômega ainda, né? Acabei de definir o ômega. Tá, entendi, perfeito. P é grande, todos os indutivo de A, né? Aqui você falou. Como é que você falou depois? O que você definiu? Agora eu tenho que mostrar duas coisas. Tenho que mostrar que o ômega é indutivo e que ele está contido em qualquer outro conjunto indutivo. Tudo bem? Boa dúvida? Como que a gente mostra que ele é indutivo? A gente tem que mostrar que tem aquelas duas propriedades. Que o zero está lá e que se x está lá, x mais está lá. Então vamos lá. Primeiro a gente pergunta se o zero está lá. Está porque ele está em todo conjunto indutivo. Olha só, a gente precisa fazer o seguinte. É definição. Zero pertence ao ômega. Essas primeiras vezes eu vou tentar fazer um pouquinho mais de detalhes e à medida que a gente for avançando a gente vai fazer um pouco menos. Mas zero está em ômega, ele pertence ao quê? Ele é uma interseção. Então o que tem que acontecer para ele pertencer ao ômega? Ele pertence a todos esses elementos aqui, os elementos disso. Ou seja, ele tem que... É a mesma coisa que dizer que para todo x, se x é indutivo e x é subconjunto de A, então 0 pertence a x. Tudo bem? Porque isso é o que é pertencer ao conjunto da interseção. Alguma dúvida? Só teria que tirar um zero, né? Não. Posso talvez botar ali de novo qual que como que é a definição de interseção, só para ficar mais claro que está usando a definição de interseção ali, né? A interseção do conjunto A, para fazer interseção, no caso da interseção, o conjunto não pode ser vazio. Então, a interseção é para todo x para todo y, né? Se não pertence a x. Peraí. Conjunto dos x que pertence a todos os elementos de A. Perfeito. Certo? X pertence a todos os elementos do conjunto de A. Ou seja, para qualquer elemento de A, o x tem que estar lá dentro. Isso está na interseção. Tudo bem? Ele é daqueles conjuntos que você pega o elemento do elemento. Então, x pertence à interseção se vale essa fórmula para o x. Certo? No caso, para valer essa fórmula para este cara aqui, é o mesmo que ter essa propriedade. Então, o que eu quero dizer quando o zero pertence ao ômega? Que todos os conjuntos indutivos que são subconjuntos de A têm o zero como elemento. Tudo bem? Beleza. Só que isso é trivial, né? Por quê? Porque ser indutivo implica o quê? Que zero Que zero pertence a x. Então, para todo x, se x é indutivo, zero pertence a x. Então, aqui a gente tem por isso. Aí agora tem que ter a propriedade do sucessor. Agora, suponha que um certo A pertence ao ômega. O que a gente vai mostrar? Que o A mais pertence ao ômega. Tudo bem? Ora, mas se A pertence a ômega, o que isso significa? Que A pertence a todos os conjuntos indutivos. Então, quer dizer, para todo x indutivo e
X subconjunto de Azão, então Azinho pertence a X. Certo? Faltou só os parênteses, viu? Deixa eu ver se faz isso. Beleza? Mas veja só, para todo X vale isso. Beleza? Então se eu tomar um X qualquer que tem essa propriedade, o A está lá. Mas se o A está lá e ele é indutivo, então o A mais também está nesse X, não é? Isso, por definição de indutivo. Então tome Então, A mais. um B qualquer indutivo e tal que B é subconjunto de A. Certo? Então o que a gente conclui? A pertence a B. A pertence a B. Só que como B é indutivo, o que eu concluo? A mais pertence a B. A mais pertence a B. Então qualquer um que tenha a propriedade de ser indutivo está contido em A contém O sucessor. o sucessor. Como isso vale para todos, então quer dizer que o A mais está na interseção. Certo? Fazer aqui mais um passo. Isso aqui significa que a gente concluiu que para todo X. X indutivo e X subconjunto de A. Clica aqui. Mas se satisfaz isso, então quer dizer que Pertence A mais pertence a monte. Certo? Então a gente concluiu que se A pertence a ômega, A mais pertence a ômega. Então com isso a gente finaliza o que? Na verdade, você só concluiu, né, que pertence ao indutivo de A ainda, né? Como assim? Ah, não, tá certo. Tá o ômega, é verdade. Beleza? Beleza. Então quer dizer que o ômega é indutivo, porque ele tem essas duas propriedades. Se o zero está lá, o zero está lá, e se o A está lá, o A mais está lá. Beleza? Então a gente concluiu que o ômega é indutivo. Agora falta o quê? Mostrar que Ele é o menor, né? que qualquer que seja o conjunto indutivo, o ômega está contido nele. Tá? Vocês preferem o quê? Que eu apague ali ou apague aqui e faça desse lado? Ou tanto faz. Não faz? Deixa eu tirar uma foto só pra o meu seja explicado direito ou não. É para a gente ter a definição ali do lado. Né? Beleza. E agora? Bom, agora a gente precisa supor um conjunto B qualquer indutivo Que o ômega está contido. E mostrar que o ômega está contido nele. e mostrar que ômega está contido nele, certo? Ou seja, a gente quer chegar em que ômega está contido em B. Por que a gente faz isso? Suponha que ele é indutivo. Suponha que B é indutivo. Nós já supus. Aí suponha que um C qualquer pertence ao ômega, né? C pertence ao ômega. E aí prova que C pertence a B. É bem simples. Ok. Hã? Como é que prova isso? Então, primeiro supõe. Aí você quer que eu fale prova? Não sei se falou que é simples, né? Tem que ir colocando as definições, né? Não é imediato. Porque eu vou supor, C pertence ao ômega. O que quer dizer pertence ao ômega? Quer dizer que pertence à interseção grande do indutivo de A. Você apagou, ele podia aproveitar o que estava lá. Então, para todo X, se X é indutivo, né? E X está contido em A,
Aqui é bom colocar na outra parência, não está errado não. Aí então, X pertence a C. C pertence a X, tem razão, perdão. Aí, C pertence a... Eu só tenho aquela parte, C pertence a... E eu tenho que B é indutivo, né? Porque está contido em A. Não. Não, é verdade. Ó. Então suponha que um D qualquer pertence a... Ele está contido, deixa eu ver. O A é o que eu coloquei como existente, né? Indutivo. É só se vocês pensarem um pouco enquanto eu encho a água. C pertence ao B. O que a gente apagou foi justamente a demonstração que X é da indução, né? Não, é só distanciar com B, no caso. Desculpa o que você já falou. Não. Você distancia com B, né? Então você pressupõe B é indutivo e B está contido em A. Então, se B é indutivo, ele está contido em A por definição. Né? Peraí, como é? Eu já tenho a suposição de que B é indutivo. Eu preciso chegar em B contido em A. Só que A é um qualquer, que é indutivo. E aí? Eu já tenho que B é indutivo, né? Então eu tenho que B está contido em A. Essa parte eu não tenho. Tá vendo? Não é tão simples. É verdade. Não, o que você precisa fazer é o seguinte: é tomar a interseção de B com A. Se a interseção de B com A for indutiva, o que a gente vai ter? Um conjunto indutivo qualquer. A gente vai ter um conjunto indutivo que está contido em A. Por quê? Porque a interseção de um conjunto está contida em nos dois, né? Está contido em B e está contido em A. Sim, aí eu consigo. E aí você vai ter que ser aí. Então, o que a gente tem que mostrar Isso daí é indutivo. é que se B é indutivo e A É indutivo. indutivo, a interseção deles Tá. indutivo. Também. Certo? Perceberam todo mundo? Que é para isso que precisa ser transitivo no caso daí, né? A transitividade entre eles, não? Pode desenvolver então. Não sei. Não. O que precisa é que a interseção seja indutiva. Então, a interseção indutiva, bom, é o mesmo raciocínio, só que mais fácil do que a gente provou agora, né? Porque a gente tem uma interseção grande. Então, veja só. A interseção de B com A, o zero pertence a B E o zero pertence a A. e zero pertence a A. Então ele pertence à interseção. Então, zero pertence à interseção B. Suponha que o número pertence a B. É o mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer, só que agora é mais fácil, que não é para Não é. vários conjuntos, mas para dois só. Aí a gente supõe que A pertence a B e A pertence a razão. Que é o que significa pertencer à interseção. Que significa pertencer à interseção. Então quer dizer que A mais pertence a B, porque é indutivo, e A mais pertence a A. pertence a A, porque A também é indutivo. Então A Tudo bem? mais pertence à interseção. Logo, A mais pertence à interseção B com A. Perfeito. Logo, o que a gente mostrou? Que ele é indutivo. Que ele é indutivo. Se a interseção é indutiva e, naturalmente, a interseção está contida, então, o que a gente conclui? Se o C está lá. Então, a gente acabou de mostrar que se C pertence a ômega,
Então C pertence a B. Qualquer conjunto. Se B é indutivo, e um C pertence a outro, então C pertence a B. Isso para dizer que está contigo. Então vejam só, o que a gente demonstrou ao final? Que existe, com o axioma do infinito, a gente demonstrou que existe esse conjunto. Por que existe esse conjunto? Porque para que o conjunto da interseção exista, isso aqui tem que ser não vazio. Certo? Porque não existe a interseção de um conjunto vazio. Existe a união de um conjunto vazio, mas de um conjunto, interseção de um conjunto vazio não existe. Então, ômega é a interseção desse conjunto e a gente... O de baixo, né? Porque esse daí vai ser uma classe própria. Desculpa. O ômega é a interseção desse conjunto. Esse conjunto a gente sabe que ele é não vazio. Por quê? Porque existe esse conjunto A. Né? Então, esse conjunto aqui existe e a gente mostrou que, existindo esse conjunto, a interseção dos indutivos contidos em A é o conjunto ômega e ele é o menor conjunto indutivo. Pronto, a gente acabou de fundamentar os números naturais. Certo? Nós temos agora o conjunto dos números naturais. A gente vai continuar usando a notação ômega porque a gente está falando de teoria dos conjuntos. E na teoria dos conjuntos a gente chama esse conjunto de ômega. Tá? Alfredo, não sei se é a ocasião para falar sobre isso. Eu sei que tem um problema de representação dos naturais na teoria de conjuntos, que costuma ser formulado mais ou menos assim. Eu não tenho garantia de que não tem um objeto estranho aí dentro, por nenhuma forma de caracterizar. Você sabe do que eu estou falando? Você está falando É um resultado meio simples, eu acho, não é tão avançado. O que acontece é que você não consegue provar que não existem números não standard. Deve ser isso mesmo. Mas... Do modelo standard, né? Você não prova que não tem um número que não está no modelo standard, um conjunto qualquer. Tem a ver com a ideia de relatividade que a gente vai trabalhar aqui. O que acontece? Na teoria dos conjuntos, você consegue montar uma teoria dos números naturais não standard. Só que o mesmo raciocínio se aplica se você montar um modelo da teoria dos conjuntos e uma outra teoria dos conjuntos, de modo que você monta uma teoria dos conjuntos não standard que tem números não standard. Você sempre pode fazer isso quando você vai subindo de nível. Você não tem um único conjunto que representa os naturais, seria isso, né? Depende de em que sentido você está falando. Se você já tem um modelo da teoria dos conjuntos fixado, não, aí tem... Não, sim. O problema é que você está fixando isso no ar, né? Se você platonicamente fala, tem um modelo da teoria dos conjuntos e é com ele que eu estou trabalhando, pronto, aí está determinado. Agora, o problema é que você não tem como fixar isso a partir do discurso. É porque tem dois objetos aí, eu não entendi a resposta em relação a modelo da teoria de conjuntos e modelo dos naturais. A ligação entre essas duas coisas foi um problema. O que a gente acabou de montar foi um modelo dos naturais com uma operação de maior que isso. Sim. Eu posso usar esses objetos para interpretar essa estrutura, né? Exato. A relação maior que é o É o pertencimento. pertencimento, os naturais são esse ômega. Exato. E isso aí é o N standard. Ou seja, não tem nenhum número estranho. Aí, Só vai ter número estranho se você pensar agora relativo a um modelo, onde você construiu o modelo da teoria dos conjuntos. É isso que eu estou dizendo. essa parte não entendi. Então, Eu estou criando um outro objeto dentro da teoria de conjuntos que interpreta aquilo ali univocamente, né? Constituindo um isomorfismo. Seria isso? Esse que é o E problema? é único. Isso aqui é único. Não, Dentro da sua teoria dos conjuntos, isso é único. O problema é que o fenômeno da incompletude ele acontece também na teoria dos conjuntos. Então, você pode argumentar que ele também quer ter esse problema. Esse mesmo problema de não ser standard. O problema então é não ser standard.
Se a teoria de conjuntos é standard, isso aqui é standard. Essa parte eu não entendi. Porque assim, o que eu entendo é que dentro da teoria de conjuntos, eu crio um outro conjunto que não são os naturais de von Neumann para interpretar os naturais. É isso, seria uma aritmética não standard. Não standard. Consegue montar isso. Por exemplo, o Zermelo, eu acho, ele propôs uma definição inicial que o zero era o vazio, aí depois eram só os unitários. Isso Isso o problema é esse. O problema que o pessoal fala de representação dos naturais é que você não tem uma estrutura canônica, um único objeto dentro da teoria de conjunto que interprete essa estrutura. Tá É isso? Mas isso não é um problema. Não. Isso é um problema para quem tem uma visão platônica muito tradicional, de que você precisa ter uma representação única. Se você pensar que se só tem uma representação isomórfica, aí não é um problema. Então não tem nenhum problema de representação dos naturais. O que você sabe de problema é isso daí. Tem para os freudianos, talvez, né? Os caras que tentam ter uma definição, Um platonismo muito estrito de o conceito de número não é ser isomorfo a isso. Beleza. O conceito de número tem que ser uma definição bem estrita. Linguisticamente você caracteriza. Exato. O que é ser número? Mas assim, é claro que eu não posso falar em nome de todas as pessoas, mas as pessoas que trabalham em teorias conjuntos não se importam com isso. Tem um artigo, acho que é do Putnam, não tenho certeza, que é What Numbers Cannot Be, alguma coisa assim. Não, é do Benassi. Belasserhoff, né? Isso. É sobre isso o artigo? É sobre isso, mas é sobre mais coisas também. Mas ainda entendi. Beleza, obrigado. É What Numbers Can't Be ou Can Be? On what numbers cannot be. Cannot Be. Bom. Beleza, o que a gente vai agora? Definimos então os números naturais. Agora a gente pode também representar os outros conjuntos numéricos, né? Eu vou fazer isso de modo relativamente simples. Depois eu passo para vocês, tem uma série de vídeos do Edgar onde ele faz a construção bem devagar de todos os conjuntos numéricos tradicionais. Os reais não é muito simples, não, né? Os outros são bem mais simples. Assim, para você definir, aqui nesse momento eu não estou definindo as operações. Ah, tá. Então, definições. vai ser simples, eu estou só definindo os conjuntos. É para definir as operações que você vai ter um pouco mais de problema. Certo? Bom, o que a gente pode fazer agora para representar os números racionais? Pares ordenados. Pares ordenados, né? Não é Os só inteiros também, né? Hum? Os inteiros é a mesma coisa, né? Os inteiros são pares naturais também. Né? Isso, mas... Aliás, os vamos lá. inteiros são pares de pares, né? Os inteiros são bem maiores. Não, os dois são. A gente pode representar os demais conjuntos numéricos. Vamos fazer isso. A por B, Como que a gente representa o conjunto dos números inteiros? A gente precisa só sinalizar se o número é positivo ou negativo, não é? A gente tem tanto o 0, ou 0, 1, 2, 3, quanto o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Então, para representar isso, o que a gente faz? A gente, em vez de falar um número um número de ômega, a gente vai colocar um par de números tal que a soma deles seja igual ao inteiro, né? Não, porque isso aí vai ficar mais difícil porque a gente vai ter que fazer a classe de equivalência. É o jeito melhor de fazer, mas aqui a gente só quer representar.
X pode ser 0 ou 1. Isso, você pode só dizer assim, ó, 0 ou 1, o x, para dizer se ele é positivo ou negativo, e aqui o termo, né? Então vai ser de tal modo que x pertence a 2, certo? O que é x pertence a 2? Lembra que a gente vai ter que se acostumar a pensar nisso. X pertence a 2 quer dizer que x é 0 ou x é 1? Sim. São os menores. Então x é 0 ou 1 e y pertence a ômega. Pronto, representamos. Tudo bem? A gente aí tem outras dificuldades, que seria representar as operações, né? Vai ser um pouco chato, né? Por exemplo, como que a gente vai representar a relação de ordem nos racionais? Tem que separar em 4 casos, né? Exemplo, x, y é menor do que ZW, né? Tem que ter cuidado para não confundir com ômega. É verdade. Z. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar os casos, todos os 4 casos, né? O caso de x igual a o 0 é o negativo? W igual a 0, vamos dizer que ele é o positivo. Então o 1 é o negativo, né? Então, Bom, se 0. Se o x y pertence a 0. Perfeito. Entendi. Se x igual a W igual a 1, Aí é o aí contrário. é o contrário. Z pertence a y. Se x igual a 0 e W igual a 1, então quer dizer que Ele é positivo e o outro é negativo. Então o x é maior. O y é maior que o z, né? não importa, né? Então, eu só tenho que dizer que é verdade, né? Ou seja, Que o y é maior que o z. não precisa, porque um é positivo e o outro é negativo, né? Então, mas aí o. Então isso é falso. Ah, tá. Eu estou definindo ser maior, né? Verdade. Então isso é falso. Entendi. Você já tá. Eu estou dizendo, isso aqui acontece quando? Se e somente se. Se isso acontece, isso, se isso acontece, isso, se isso acontece, falso. E o contrário é top. X igual a 1 e W igual a 0, então top. Certo? Tudo bem? Verdade. Boa. Mas assim, como eu disse, a gente não está preocupado por enquanto com a estrutura dessas coisas. Vamos só nos concentrar em montar uma representação. Tá? Essa daí seria uma teoria dos inteiros não standard, se eu Dos considerar. inteiros standard. Se eu considerar aquela definição das taxas de equivalência como standard, essa seria uma não standard. Não, porque esse é o ponto. O que a gente chama de standard é isomorfismo. Ah, tá. Pode ser qualquer E um. quando eu falei não standard, é não isomorfo. Não isomorfo. Ninguém chamaria a definição mais comum, a melhor definição. Mas o que importa é, pelo menos em geral, quando estamos falando desse tipo de assunto, é qual é a estrutura que estamos montando. Se ela foi definida de um jeito ou de outro, não importa. O que importa vai ser. Elas- Então, no caso, eu consigo uma caracterização dos reais, uma representação dos naturais, que é não isomorfa aquela? Eu consigo isso? A gente tem essa interpretação do von Neumann. Consegue. Eu consigo uma não standard, né? Uma Consegue. que não é Infinitas isomorfa. não standard. É mesmo. Exatamente, isso é um resultado do teorema de Gödel, direto. Como é incompleto, você consegue montar coisas estranhas. Ou o Lover High School, também. Consegue de muitos modos. Mas Legal. Não sabia. Tem muita coisa que eu não sei. Aproveitando para aprender.
Não, é só isso. Hã? A aula é bom pra isso, né? A gente aproveita e aprende as coisas. Mas minha preocupação é só no... Tem isso. Você acha que atrapalha? Não. É só também quando eu disser vamos focar em outra coisa, Tá. aceitar. É porque você está esclarecendo muitas dúvidas que eu venho carregando aí há anos. Então, Tem esse efeito colateral, né? De aprender alguma coisa na aula. que absurdo, né? Beleza, só um comentário breve então, para vocês pegarem a representação que ele falou, né? Que é a representação por classe de equivalência. Aí eu teria que provar que ele particiona. Exato, esse é o ponto. Você vai ter que fazer muitos ingredientes para fazer isso. Mas mais ou menos o seguinte, né? Você não precisa fazer a representação assim, né? Isso aqui seria como a gente faria na computação. Né? Mas você pode fazer assim, ó, x e y, quaisquer, x e y quaisquer, né? Ou seja, ela é muito geométrica. E a ideia por trás seria de que isso aqui representa mais ou menos a ideia x menos y. Certo? Tudo bem? Qual é o problema de fazer desse jeito? Porque cada número tem infinitas representações. Por exemplo, quem seria o 2? Pode ser o Pode ser o 4, 2, pode ser o 2, 0, pode ser o 6, 4, pode ser o 5, 3. Todos eles são iguais. Então, não pode, né? Porque o número é um só. Correto? Não é isso? Então, para você representar isso corretamente, você precisa usar um conceito comum, mas que eu não gostaria de ter que falar dele muito alongadamente agora, que é de você representar as classes de equivalência. O que você faz? Você tem uma representação não única, mas que em tese representa a mesma coisa. O que você pode então fazer? Você define uma relação de equivalência entre esses objetos. Você tem que gerar o conjunto de todos os pares ordenados. Isso, mas isso é fácil, né? Você já tem um ômega, é só ômega cartesiano ômega. E aí mostrar que para todo número inteiro, segundo a definição daquela ali, né? Ele vai estar aí e vai gerar classes de equivalência que dois números Você tem que definir uma classe de equivalência. Você tem que definir uma classe de equivalência. E depois de definir uma classe de equivalência, mostrar que essa representação de algum modo está adequada. Só que perceba que para fazer a definição desse jeito, a gente vai ter mais um problema, porque a gente já vai ter que ter a soma. E a gente ainda não conseguiu definir a soma. Para definir a soma, a gente precisa ter a recursão. Tudo bem. Tudo bem. Precisa da soma para definir a classe de equivalência, né? Para definir a classe de equivalência. Por quê? Porque você quer definir o que é um x e y. Ser menor que um y. Não. O que é um x e y representar o mesmo número que um z dado. Como que você faz isso? Está na mesma classe de equivalência, no caso. Né? Você prova isso, você prova que ele está na mesma classe de equivalência. Não, eu estou definindo a relação de equivalência. Depois eu provo que ela é uma relação de equivalência. Mas qual que é a relação de equivalência? Tá. O que eu faço? Se eu tenho dois números desses aqui, como que eu sei que eles representam dois? X mais y é igual a z mais w, né? Não. Não seria isso? Não. 2 mais 4 é 6, 2 mais 0 é 2. É verdade. Esse com esse? Sim. É esse com esse. Certo? É só você pensar na conta de ensino médio, né? Isso vai ser ou de ensino fundamental, que é A menos B igual a C menos D. Só que você não tem a operação de subtração necessariamente, né? Para os números naturais, porque não está definida. Porque nos números naturais não existe o número 2 menos 7. B é igual a C mais B. Né?
Exato. Então você passa para os outros lados, né? Então A mais B igual a C mais C. Então, isso aqui é x mais W igual a função mais e. E é essa propriedade que você vai dizer que gera uma partição. isso. E Aí cada você parte vai ter que vai mostrar ser- que essa é uma operação é uma relação de equivalência. E aí, o seu conjunto dos racionais, ele é a classe de os pares ordenados particionados por essa relação de equivalência. A gente escreveria assim. É o conjunto das classes de equivalência. Ou não, é isso. Isso daí não está dizendo que é uma classe? Não, é essa, desculpa. Como é que é? Ah, sim. É o conjunto quociente, né? O conjunto Pela quociente relação. do esse ômega. Mas como eu disse, a gente não vai precisar disso agora e talvez nem precise. Então, não precisa se preocupar, mas isso está feito em detalhes lá no curso da construção dos conjuntos numéricos do Edgar. Eu passo primeiro isso para vocês. Tá? A propósito, uma questão metodológica do curso, você colocou uns exercícios lá Na página. Na página, né? Eu vou Tem alguma indicando- orientação? Por enquanto não vou fazer nada. Né? vou indicando. Assim, o que eu disse é: essas séries pequenas auxiliares, aí você faz os exercícios para você aprender. Caso Eles você estão não organizados esteja por seguro. aula? Assim? Hã? Eles estão organizados tipo por aula? Eu não cheguei a olhar. Eles estão organizados por ordem e tem esses exercícios. Aí cada aula tem um Tem uma lista, cara. Não é toda, não. Talvez, sei lá, uma introdução, às vezes não tem, ou uma, depois faz uma Mas só para aquela parte intuitiva não tem nada. Eu acho que quando começa o curso, aí eu acho que tem uma prova assim. Isso, aí eu pus isso. Mas tem, o que eu quero dizer, por exemplo, essa série que o Edgar fez com Ah, sim. a construção dos conjuntos numéricos, tem exercícios. Sim. Assim, como eu disse, não precisa. Mas, se vocês estiverem curiosos, quiserem aprender essas construções e esses conceitos aqui, que são muito importantes, relação de Minha equivalência, vida resumida é essa disciplina, né? não, mas é legal. o conceito de relação de equivalência e quociente por uma relação de equivalência são conjuntos muito, muito importantes. Ou são conceitos muito importantes. Aí desculpa, você falou que a definição de soma. Vai ser feita por recursão. E a gente vai fazer isso A gente vai fazer na próxima semana. A gente vai provar o teorema de recursão. Sem contar as outras coisas que eu estou estudando para auxiliar isso. A falta de tempo é um problema, né? Mas É matemática discreta, eu estou dando uma olhada. Teoria da prova. Não, a teoria da prova não precisa. Para cá não precisa. essa pessoa não souber fazer provas, né? Não, porque as provas que a gente está fazendo são todas semânticas, né? A gente não está fazendo provas em sistema, às vezes. Se você quiser provar que um determinado conjunto existe, por exemplo, né, aí você tem que fazer a teoria da prova, você vai ver semanticamente. Você vai pegar os axiomas de ZF e falar. Isso, mas eu estou manipulando eles semanticamente, né? Eu não estou manipulando eles como sintaticamente. Não importa. Eu vejo o contrário, mas pode ser. Tudo bem. Eu não estou seguindo quando eu. Bom, não é assim, sintaticamente é seguindo regras, eu estou aplicando essa regra, essa. Chegando a essa forma, essa. Mas você não está pegando uma estrutura, usando essa Eu estou estrutura para supondo. interpretar. Isso aqui já é semântico. Suponha A pertencente a ômega. Pois é, isso daí é uma regra da hipótese, né? Então, indução natural, por exemplo. Então, isso não é regra. Fica para as entrelinhas, né? Não precisa Você está discutir. com uma noção expandida do que é a teoria da prova. Mas vamos lá. Para mim, isso aí tem cara de indução natural. Muito. E essas coisas têm cara, né?
disso, mas eu não tô definindo quais são as regras que eu posso usar. Eu tô curioso para saber o que você está falando. Podemos falar um pouquinho sobre isso ou você quer seguir? Não, vamos seguir. Tá bom. Bom, a construção dos números racionais, ela também pode ser feita assim, né? Só que você vai substituir a adição pela Só que aí, de novo, a gente vai precisar do conceito de classe de equivalência e vai ter que ter definido as operações. Então não vamos fazer assim. Mas a ideia, né, para fazer desse jeito, seria dizer que, desculpa, a gente faria como? ao invés da... Os pares ordenados. Só que aí, o que esses pares ordenados eles estão fazendo? Eles vão ser a divisão entre dois números, né? Então, x divide. pertence a z, a um número inteiro, ok? Y pertence a ômega e y diferente de zero. Certo? Porque o divisor não pode ser zero, né? Como número racional. E aí, de novo, a gente vai ter uma representação que intuitivamente está fazendo isso, né? Professor, mas aí pareceria que está fazendo par ordenado de par ordenado. Né? O x, por exemplo, seria um par ordenado de zero. Isso. É. Da mesma forma ali, não. É. É um par ordenado. Mas Vai ficando cada vez mais complexo, né? é melhor colocar isso aqui, né, na verdade. Colocar, aí sim. uniformizar e colocar isso aqui maior que zero. Mas aqui de outro jeito dava também, né? Dá, mas aí ia misturar a soma de uma coisa com a outra. Só para Sim, fato. Mas a ideia é representar a ideia de x dividido por y. Mas de novo, a gente tem o quê? O mesmo problema que a gente tinha aqui, né? A gente tem representações múltiplas. 2 dividido por 4 é o mesmo que 6 dividido por 3. Certo? Então, para representar os números, eu vou ter que extrair a classe de equivalência desses números. Uma forma de evitar isso é você fazer assim. Definir como um par xy, xy pertence ao z, y maior que zero, isso tudo bem, né? Aqui não tem problema, a gente não está usando a operação de soma. E o que mais? Aí, agora eu vou dizer que x e y são uma fração irredutível. Tá. Você escolhe um como canônico, né? Exato, eu escolho um que representa unicamente. Estou pegando de todas as representações, pensa a menor delas. Só isso. O que é o irredutível? Não peguei. 24 por 12 é a mesma coisa que 24 por 12, qual é o exemplo que ele colocou? Isso é 2 sobre 1. Essa aqui não dá para reduzir mais, então ela é irredutível. Então, o que é que acontece? Eu só pego as irredutíveis. Entendeu? um par canônico. Aí eu garanto que, porque as irredutíveis são únicas. Então aí eu só tenho uma representação para cada uma. Tudo bem? Esse é um tipo de coisa também interessante para você evitar. Isso, em alguns momentos na teoria dos conjuntos, pode ser importante para você evitar de usar o axioma da escolha. Se você tiver algumas representações canônicas, às vezes você consegue evitar o uso do axioma da escolha. Porque você teria que escolher um qualquer conjunto infinito e você às vezes não consegue, seria isso? Estou usando a representação de K, né? Não, porque ele é único, né?
Não, mas peraí, você usaria para escolher ele, né? Bom, Mas- eu não sei o que você está Não, falando. é que eu estou pensando numa coisa que é conhecida como truque de Scott, que você faz para evitar ter que escolher uma representante canônico, é que você escolhe um subconjunto de elementos canônicos. Eu estou pensando em outra coisa. Mas esse tipo de ideia, de você ter um certo tipo de representação canônica, é uma coisa importante. Né? Às vezes fica mais concreto, seria mais ou menos isso. Né? Quando você tem uma concretude, você pode descrever o objeto. Que às vezes numa coisa mais abstrata você não consegue descrever. Você tem uma ideia parecida com essa? Eu estou pensando em limitações técnicas. Né? Às vezes você não consegue fazer isso. Às vezes só consegue fazer desse jeito. Ah, tá. Por exemplo, Entendi. se você estiver faltando um certo opção. Por exemplo, como eu acabei de dizer, isso aqui envolve um certo princípio de escolha. Né? Eu tenho que escolher um representante canônico. Ah, tá. Percebe? E às vezes você não consegue. Aqui não precisa. Né? Eu Você só não tem um menor elemento em algum caso. Se por um acaso eu não tivesse um modo de fazer uma escolha canônica, eu poderia conseguir representar assim, mas não assim. Entendi. Beleza. Agora vamos representar os números reais, que é onde a gente queria chegar. Né? Agora a gente quer representar os números reais. Os números reais eles já são um pouco mais complicados, porque eles têm uma topologia esquisita, ou uma topologia mais sofisticada. Então, depende de muitos resultados preliminares. Eu vou aqui então só elencar mais ou menos a ideia para a gente se convencer de que essa representação é minimamente adequada. Tá? Existem várias formas de você representar os reais. A mais famosa delas, que é a mais, digamos, econômica em explicar, é a dos cortes de débito. Mas ela não. Tem sequência de Cauchy, né? Tem sequência de Cauchy, tem a expansão decimal. Você pode definir de diversos modos. Tá? Mas eu vou fazer aqui pela expansão decimal para a gente só intuitivamente entender qual é o tamanho dos reais. Porque esse que é o nosso propósito aqui. Qual que é o tamanho do conjunto dos reais? Vamos lá. Ela seria a mais fácil de visualizar porque a gente usa isso no nosso dia a dia. Mas não é por não, isso. né? É para a gente poder provar o tamanho dele. Que o tamanho dele é o das partes. É mais fácil desse jeito do que sequência idética? Veja só. Corte sintético. Vejam só. Se a gente pensar um número real, o que a gente normalmente imagina? É uma sequência de números, né? Mas ela é possivelmente infinita. Né? Ela pode ser o número π, tem uma expansão decimal infinita. Tudo bem? Então, a gente pode pensar um conjunto de números reais como o quê? Como os seus dígitos. Mas vamos pensar aqui os seus dígitos escritos em números binários. Todo mundo está familiarizado mais ou menos com escrita binária? Ou não? Escrita de números binários? Mais ou menos? Vamos fazer uma decimal só que Retrospectivo. uma lembrança rápida. A gente usa um sistema de numeração decimal. O que significa isso? Que a gente tem quantos dígitos? 10. A base é 10. É isso? Ou seja, a base é 10. Quando a gente escreve esse número aqui, 1, 3, 5, o
que esse número representa? 1 vezes 10 a 2, mais 3 vezes 10, mais 5 vezes 10 a 1. Dez a 0. Certo? Ele é 1 vezes 5, mais 10 vezes 3, mais 100 vezes 1. Certo? Então a gente tem uma forma de representar números. A gente representa todos os números usando esse sistema a partir de 10 dígitos. Certo? Mas a gente podia usar outra forma de representação. A gente podia usar só 3 dígitos. A gente podia usar 20 dígitos. A gente podia usar 6 dígitos. A gente podia usar 2 dígitos. 0 e 1. Certo? Então, por exemplo, o que esse número aqui representa? O que esse número em binário representa? 1 vezes 2 a 4, mais 0. Ó, aqui é 0, 1, 2, 3, certo? Então, É. 1 vezes 2 a terceira, mais 0 vezes 2 2 ao a quadrado. segunda, mais 1 vezes 2 a primeira, mais 1 vezes 2 a 0. Que vai ser. Aí, como que isso seria em números decimais, né, que a gente está habituado? Seria 8 mais 0, 2. mais 2, mais 1, seria 11. Certo? Tudo bem? Isso aqui em binário, É igual. em binário é igual a 11 em decimal. Certo? Tudo bem? Não existe absolutamente nenhuma diferença, nada de importante a respeito Se disso. você só tivesse 2 dedos, você contaria assim. Se você... Só que ia ser muito útil. É muito Talvez curto, fosse. né? É muito curto. Você fica, se tivesse 10 milhões de mãos, talvez, na centopeia. Colocar uns 10 dedos no extraordinário. Fica tipo 0, 1, 2, 3, 4. Dá pra contar de fazer e dizem que a gente também usa, para algumas coisas, o sistema Sexagenário, né? do decimal. Ah, hexadecimal. Não, de Computação. 12. Pois é. Dúzias. É. Conta em dúzias. O pessoal Duodecimal. dizem que é porque Tem o 4 pessoal contava nas falanges, né? falanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Na verdade, 9, 10, 11, os 12. mesopotâmios, por exemplo, misturam, né? Para contar com uma mão só. Aí a lenda é que as pessoas precisavam saber fazer contas com uma das mãos ocupadas. Então o pessoal pensava em dúzias para contar com uma mão só. Então, mas eu tenho uma outra história também, que a mão que está ocupada conta os 5 daí. É? Por isso que a gente tem as horas de 60 minutos. Mistura o 12 com o 5, né? Então a outra Isso mão aí é não- outra coisa, não. A do 12 É aquela questão da divisão, né? Isso. Do círculo. por- Mas dizem que as duas A hora é são dividida em 12, cinco, né? porque o 12 é um número com muitos divisores, né? Você pode dividir várias vezes. Hoje o Mauro me perguntou justamente, tia, como é que faz? 60, por que é 60 minutos o Mauro? É divisível por muitos números. É divisível por 5, é divisível por 4, é divisível por 3, é divisível por 2, é divisível por 10, é divisível por 12. É por isso. Assim, essas histórias são difíceis de você validar de modo geral. Mas assim, tem algum sentido e ok. Mas o importante aqui é que não existe nada de especial em usarmos 10 dígitos. A gente usa 10 dígitos porque a gente usa 10 dígitos. A gente poderia usar 2. Mas usar 2 aqui vai ser conveniente. Tá? Aí, por exemplo, e se eu tivesse vírgula, né? É, porque o fato de pertencimento não pertence. 1, 0, 1. Quem seria esse número? O 10 Aí são os exponenciais negativos, né? 1 vezes 2 vai dar 1, mais 0 vezes 2 vai dar 0, mais 1 vezes 2 vai dar menos 1, mais 0 vai dar menos 2, mais 0, 2 vai dar mais 1, 2 vai dar menos 3.
Hã? Não tinha lista viva. Não Sabe? tinha lista. Hã? Não tinha lista viva? Ah, porque você escreveu e já fui pra frente e eu não vi. Aí eu só tinha visto o número sem abrir. Sério? Mas beleza. O ponto é basicamente esse, né? Então, a gente pode representar os números a partir dessas expansões decimais. Beleza? Ok. A gente pode também representar os números reais a partir somente dos seus números depois da vírgula. Tá? Isso vai ser aqui a nossa primeira prova, um pouco mais sofisticada, de que o tamanho do intervalo de 0 a 1 é o mesmo que o tamanho dos números reais. Tá? A gente ainda não fez nenhuma prova de tamanhos serem iguais, né? Antes de fazer essa aqui, vamos só fazer uma relativamente trivial. Que é a seguinte. Antes de voltar ali, vamos provar alguns poucos tamanhos, tá? O tamanho dos números naturais é o mesmo do tamanho dos números racionais? Sim. Você faz um passeio de canto. O tamanho dos números naturais é o mesmo dos inteiros? Esse é mais fácil, né? Como que a gente mostra isso? Transitividade. Não. Lembra qual que é o critério de ter o mesmo tamanho? Qual que é o critério para que dois conjuntos tenham o mesmo tamanho? Fazer uma objeção. Tem os mesmos números de elementos. Isso, mas para fazer isso eu tenho que construir o quê? Uma função objetora entre os dois, né? Ok? Vamos começar então com um exemplo que não é nenhum desses. Mais simples ainda. Isso. Que o tamanho dos números naturais é o mesmo dos números pares. Vou colocar os números pares assim. Como que eu sei isso? X igual a 2x. A função f de x igual a 2x é um objetor. Certo? Como que eu sei que ela é objetora? Aí tem que ver todas as causas, né? Mas Eu vai tenho que ver que todos os elementos de P estão mapeados ali. E depois eu tenho que ver que não tem repetição, né? que não tem repetição, que ela é injetora. Para cada Então, elemento do se f de A é igual a f de B, então o que a gente conclui? A igual a B. A gente conclui que 2A é igual a 2B. Isso. Só que se 2A é igual a 2B, então A igual a B. A é igual a B. Como A e B são quaisquer, a gente demonstrou aqui que a função f é injetora. Aí toma um número par qualquer. Que esteja Toma um número par A pertencente ao conjunto dos números pares. Se o número é par, então quer dizer que ele é 2 vezes algum número natural. Essa é a definição do separo. Isso. Logo, f de k igual a. Certo? Então ela é sobrejetora. Isso significa então que essa função aqui ela é bijetora. Se essa é uma função bijetora, então quer dizer que os tamanhos dos números naturais e dos números pares são os mesmos conjuntos. Né? Antes da gente voltar aqui, Mas o que é mais fácil? Mostrar que n tem a mesma cardinalidade dos inteiros ou que os racionais têm a mesma cardinalidade? mais fácil é uma coisa um pouco subjetiva, né?
Mas eu acho que os inteiros é mais fácil. Os inteiros são. Eles são menores, né, em um certo sentido. Você só está duplicando. Aqui você está fazendo muito mais do que duplicar. 1 menos 1, 2 menos 2, 3. A gente vai ver com a prova, a gente vê que isso é o caso. Mas tendo canônicos, né? Bom, depende de como você está representando. E como que você faz isso aqui? Eu colocaria 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3. Isso. Você pode fazer isso, você pode representar isso intuitivamente assim, né? Mas aí. Mas isso não vai ser suficiente para uma prova. Que é o quê? Você precisa enumerar esses números, né? Você precisa dizer quem que é o primeiro, quem que é o segundo, de modo que nenhum fique faltando. Então o que você pode fazer? Como seria a sua estratégia para percorrer os números inteiros de modo que nenhum fique faltando? Dá para ordenar ali, mudar a ordenação. Vamos começar com como que a gente... Isso, mas vai... 0. Se eu começasse, fosse contando eles assim, o que ia acontecer? Os de trás vão ficar faltando. Então o que eu posso fazer? Eu posso alternar, né? Eu posso ir um pouco de um lado, um pouco do outro, um pouco do lado, um pouco do outro. Então eu vou contar assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso me garante que eu vou percorrer todos os números, certo? Não vai ficar faltando ninguém. Então, quem que é essa? Aí a gente só precisa agora dizer quem que é precisamente essa fórmula, né? Explicitamente. O que a gente faz? É só observar que aqui são os números ímpares, aqui são os números pares. Então, f de um número qualquer, ele vai ser uma coisa quando ele é ímpar, uma coisa quando ele é par. Quando ele é ímpar, ele vai ser o quê? Eu subtraio um do... Tem que ser. Não, eu somo 1 e divido por 2. Se o n é ímpar, E só divide por 2. e eu divido por 2 e coloco como negativo, caso o n seja par. Beleza. Ok? Essa é uma função bijetora entre os domínios, entre o n e o z. Mas se vocês quiserem, tenta provar que ela é bijetora como exercício de consolidação, mas não vamos entrar nesses detalhes não, porque a gente tem muito chão para correr. Isso aqui tudo, essa parte inicial que a gente vai fazer, ou seja, as 4 primeiras semanas, vão ser só revisão de teoremas com números. Então, É legal, né? com ênfase na parte de recursão e ordinários. Beleza? Ok. Agora, como que faz esse daqui? Esse daqui, a gente precisa usar uma técnica chamada de o parceiro de campo. Então, na verdade, a gente vai fazer isso. Mostrar aqui os naturais têm o mesmo tamanho que os racionais positivos. Tá? Primeiros positivos. É porque a gente já percebeu que para você fazer os negativos não tem problema, né? É só você duplicar é. do mesmo jeito que você fez esse. Só que para considerar tudo, Para você duplicar, entendeu? Isso aqui é basicamente a técnica de fazer o quê? De que se você tem um domínio duplicado, o que você faz para contar ele? Você já tem um método para contar um. Como que você conta 2 vezes? Você alterna entre um e o outro. Você usa o método de contagem zigue-zagueira. É só isso. Tudo bem? Então,
Então, se eu fizer entre esse e esse, eu já tenho para os negativos também, né? Porque é só depois fazer o mesmo zigue-zague que a gente fez com os inteiros. Certo? Tudo bem? Aqui tem um problema a mais, porque vai ter umas repetições. Mas isso aí entra num outro problema que a gente não vai, eu não vou demonstrar aqui para vocês, mas também tem a demonstração inteira lá, que é o teorema de Cantor-Scherer-Berger. Ele é tão intuitivo que não precisa necessariamente de uma prova aqui para a gente usar, basta a gente só vai usar. Tá? Tem que provar, óbvio, mas a gente só vai usar para não estender ainda mais com algumas demonstrações. Vamos lá. O que é isso aqui? Vai representar os números racionais. O que representa os números racionais? Pares de números, não é? Não é isso? Isso. Então, na verdade, não é nem isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um mapeamento entre os números naturais e o produto cartesiano de ômega com ômega. Lembra que os racionais são pares ordenados de números naturais, só que só as frações irredutíveis. Então é uma parte disso, né? Então vamos pensar assim, ó, do jeito que a gente definiu, os racionais eles são um subconjunto de ômega, certo? Beleza? Ok. Então, cada ponto aqui é um par ordenado. Certo? Isso aqui é o 0, 1, esse é o 1, 0, aqui é o 2, 0, aqui é o 0, 1, aqui é o 1, 1, e assim por diante, certo? A gente tem os pares aqui. Vamos apagar para a gente só ter os pontos, certo? Conta que a gente tem um grid aqui, né? Beleza? Então aqui a gente tem uma representação do nosso ômega cartesiano ômega. Como que a gente faz para contar eles de modo que eu faço pelas diagonais nessa direção? Por quê? Porque as diagonais elas são sempre infinitas, elas sempre terminam. Então se eu faço a contagem pelas diagonais, eu garanto que eu vou para a próxima diagonal. Sabe? Vejam só. Faço esse, eu conto esse, depois esse, depois esse. Tá? E aí eu vou passar por todos. Por que eu vou passar por todos? Porque todo mundo está em alguma dessas diagonais, né? É só você, inclusive, perceber, né? O que faz com que esse número esteja na diagonal? A soma deles é 0. A soma é 0, a soma é 1, a soma é 2, a soma é 3, a soma é 4. Certo? Perceba, ó. Esse aqui é o 0, 1, esse é o 1, 0. Esse aqui é o 2, 0, 1, 1, 2, 0. Certo? Então as diagonais elas pegam a soma dos pares. Certo? Então o par AB ele está na diagonal A mais B. Certo? Ele está na diagonal A mais B. Bom, agora que a gente tem isso, a gente sabe qual é a função que a gente está tentando montar, né? Bom, um número, essa função vai ser sobrejetora por quê? Pega um número qualquer AB. Eu sei que ele vai estar na diagonal A mais B.
e cada diagonal termina, então eu sei que eu vou para a próxima. Sabe? Só que tinha que ter eliminado, né, as repetições. Não, eu estou primeiro fazendo esse mapeamento. Ah, tá, entendi. Aí tá cobrindo todos. Certo? Então como que a gente faz isso? A gente tem que contar quem é essa função aqui. Para eu chegar na diagonal, É porque cada diagonal vai ter um elemento a mais. vai ter uma vida a mais. Então, Você vai multiplicar com eu quero que N. eu quero f de n é igual a o par AB. Né? Ou como é uma função bijetora, posso pensar o contrário. Né? Então, f de AB igual a n. Se eu pego um AB, quem que vai ser a posição, o n naquela posição? Tá? Eu sei que o n ele vai estar em alguma diagonal, né? Quem que vai ser? Eu tenho que pegar o quê? O menor. Eu sei que A mais B vai dizer quem é a diagonal. A mais B é a diagonal, certo? É o número da diagonal. Quantos números eu vou ter passado? Quantos números tem passado? A pergunta não está muito clara. Eu acho Vejam só. passado no sentido. O quê? Eu cheguei na diagonal 2. Para chegar na diagonal, chegar na diagonal 3, quantos números eu vou ter que ter passado? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, é a diagonal menos 1, e aí eu somo todos esses. Então, eu vou ter... Para chegar na diagonal D, eu vou ter que ter andado quanto? Quê? De onde que sai um negócio desse? Rapaz. Para chegar na diagonal D, eu vou ter que ter passado quantos números? Eu vou ter que ter passado... então, vamos chamar esse número de P. Ele vai ser 0 mais 1 mais 2 até D menos 1. Certo? Perceberam? Para eu chegar na diagonal 3, Você vai eu fazer tenho que somar todos os números menores do que 3. Ok? Esse número é o P. Beleza? Quem que é essa soma aqui? Isso aqui é uma PA, né? Uma progressão aritmética. A soma dessa PA, não importa se vocês não lembram, eu só vou dizer quem é. O primeiro mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Né? Eu posso esquecer o zero. Vai ficar D que multiplica por D menos 1. Não. D menos 1 sobre 2. Certo? Deu quadrado menos 2 sobre 2. Beleza? Então, isso aqui é o que eu tenho que percorrer para chegar no começo da diagonal onde está o A e B. Certo? Depois eu tenho que andar quantos? O A, né? Se o A é 0, vai ser esse. Se o A é 1, vai ser esse. Se o A é 2, vai ser esse. Se o A é 3, vai ser esse. Então eu tenho que somar A. Então, quem que vai ser F de AB? Vai ser D menos 1 sobre 2 mais A. E quem que é D? D é A mais B. Então, isso aqui é A mais B, A mais B menos 1 sobre 2. Beleza, essa é a função. Tudo bem? Mas assim, isso aqui é só explicitando quem é a função. Isso aqui é o argumento mesmo, certo? É você perceber que essa forma de percorrer o plano cartesiano, ela é suficiente, certo? Para você passar por todo mundo sem deixar ninguém de fora. Tudo bem? Aqui eu só deixei ela explícita. Um pouco é divertido deixar ela explícita, mas não precisava. Tá bom? Beleza?
Vamos lá, deixa eu só terminar esse argumento e a gente faz um intervalo. Você vai agora eliminar as reduções, é isso? Não, agora eu vou falar do teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein. Como eu disse, eu não vou provar nem nada. Ele é um teorema relativamente intuitivo que diz o seguinte, olha, vejam só. A gente provou o quê? Que o tamanho dos naturais é igual ao tamanho dos produtos cartesianos. De naturais. Por que às vezes estão usando o N e às vezes estão usando o ômega? Tem uma razão disso? Não, é para ser uniforme com o uso que eu estou fazendo dos outros conjuntos. Depois a gente... Quando a gente estiver falando de conjunto, a gente vai usar o ômega, né? Mas aqui é só para a gente manter a referência de quem que a gente está falando. Mas eu poderia colocar aqui ômega, né? A mesma coisa. Tá? Ora, mas a gente não definiu, mas a gente tem a noção de ser menor. O que é ser menor? É pertencer. Não, um conjunto tem um tamanho menor do que o outro. A Sim. é menor ou igual a B. Um vai ser injetável no outro, mas Não necessariamente é sobre-injetora, mas é injetora, certo? Que é como se fosse assim, ó, eu consigo injetar todo mundo ali, ainda que sobre elementos. Ainda que não seja sobre-injetora, tá? Exato. Ainda que sobre elementos, isso aí quer dizer menor. Tudo bem? Ora, naturalmente, a função identidade, ela é uma injeção de um subconjunto no conjunto. Então, a gente tem, de modo geral, o quê? Que se A é subconjunto de B, então quer dizer que o tamanho de A é menor ou igual ao tamanho de B. Certo? Por quê? Porque existe uma injeção natural, que é a própria função identidade. Tudo bem? O que a gente já tinha dito aqui? Os racionais, eles são o quê? Um subconjunto do produto cartesiano. Então, quer dizer que o que a gente pode concluir? Que o tamanho dos números racionais é menor do que o tamanho dos números naturais. Exato. Só que o contrário também acontece. Por quê? Não exatamente do jeito que a gente definiu, mas os naturais são o quê dos racionais? São um subconjunto, né? sim. É que não é exatamente o que a gente definiu de modo que cada classe tem a sua definição. Mas os naturais, eles são um subconjunto, eu vou colocar aqui uma estrela para lembrar que não é exato isso, dos racionais. Isso é o mais intuitivo. Mas é que do jeito que a gente definiu não é verdade, né? Esse que é o ponto. Então quer dizer que os naturais são menores ou iguais aos... Nenhum natural pertence aos racionais. O que a gente definiu. Certo? Tá contigo. Não tá certo. Sim. Vai valer para a tricotomia que eles têm os tamanhos. Né? Beleza, gente? Nos vídeos tem mais detalhes. Tem tudo isso em muitos detalhes. Eu passo isso hoje. Mas aqui você entendeu? Não, eu tô pegando, mas assim, em detalhes. Em detalhes, não. Tudo bem, não A gente precisa. tá pincelando, assim. Isso, a parte que eu vou fazer em detalhes é a parte de ordinais e teorema da recursão. Olha só. Isso aqui é o quê? Uma coisa é menor do que a outra e a outra é menor do que a uma. Por assimetria, né? Se essa é uma relação de ordem mesmo, tem que ser igual. Antissimetria. Exatamente. O ponto é, a gente definiu isso de modo que a gente ainda não tem um resultado direto. Isso aqui é o que a gente chama de teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein. Eu acho que o Rodrigo fez isso pra gente com muito detalhe, pegou um monte de giz colorido. Ou o teorema de Cantor-Bernstein. Tá? Tem gente que não gosta de colocar o Schroeder porque a prova do Schroeder estava errada.
Bom, se ele erra... Matemática erra pra caralho. Tem um monte de coisa que a gente fala que tá provado, que se olhar com calma ali, você não pode não achar que tá provado, não. O importante é errar, é fazer bons erros, tá? Esse é um problema muito sério da matemática hoje, né? Você realmente verificar se as provas estão funcionando. Eu acho Leva que hoje é um muito pouco tempo. menos. Antigamente era mais. O pessoal que trabalha com provador automático de teoremas, com assistente de prova, essas coisas, cita muito isso como motivação, né? Para verificar o que a galera está fazendo de fato. Tem muita gente que apresenta umas demonstrações que ninguém nem olha, assim. Isso Vai é tomar verdade, cuidado, mas é por falta de interesse. Né? Se a coisa tem muito interesse, as pessoas vão. Assim, mas isso é um problema. Pelo menos para mim. Concordo com isso, mas desculpa. Tem esse problema, mas assim, o que acontece é o seguinte: o teorema de Cantor de Schreier-Einstein, ele diz o quê? Que se um conjunto é menor do que o outro e o outro é menor do que o 1, nesse sentido que a gente definiu de tamanho, então os dois são iguais. Ou basicamente você pode pensar o seguinte: o que é ser menor? Tem uma função injetora desse nesse, tem uma função injetora desse nesse, Mas não sobre... logo existe uma função digetora entre os dois. Essa que é a coisa, por isso que não é tão óbvio. Me parece que sobra em um, sobra no outro. Exato, tipo assim, ó. Tem dois domínios, aí você mapeia Sobra. eles aqui em um pedaço. Mas depois você mapeia esses aqui num pedaço desse. E são E funções sobra. diferentes, né? Esse aqui sobra, esse aqui sobra. O ponto é como que eu posso usar essas duas funções para encontrar uma objeção. Essa aqui é a técnica, que é um pouquinho chata. Não é chata, é muito bonita na verdade, mas Ela envolve muito detalhe, né? é um detalhe. Vocês podem ver por vocês mesmos, a gente Pra mim, né? só vai usar isso. Não é nada, pra mim, não é nada intuitivo. Não é. Assim, é intuitivo que vale. Agora, como fazer? Sim. Se eu consigo injetar um no outro e o outro no um, O problema é que tá sobrando, não é? mas assim, o negócio é tentar. É que eu tenho que só organizar essa coisa aqui direitinho. O objetivo aí é eliminar as repetições, né? Os números... Isso, você faz na verdade uma construção recursiva de uma função, usando o que sobra de uma, o que sobra da outra, você vai fazendo. Porque você pode pensar assim, ó. Você sai desse e vem para esse. Aí sobra esses. Você tem que fazer Aí agora explicação. eu tenho que ver em quem esses caras vão. E precisa ser na Aí eu frente do elimino. outro. E aí eu vou montando esses conjuntos. É um processo recursivo de montagem. Mas a sobra de um tem que bater na sobra do outro, senão É isso que eu ia perguntar. É isso? vai ter duas. Não é, né? Não. Sobra de um. Senão não vai Não. Você tem que, como eu disse, é uma construção que depende de infinito espaço. E no Então, final das contas vai ser. que dá certo. Se vocês quiserem, vocês veem lá, tem Tá. tudo em detalhes. O Edgar, inclusive, fez 5 provas diferentes. Porra. Fez a prova, foi feito pelo Cantor, a prova, do Benz, a prova. Cara, vou ficar com uma só, qual que é a mais fácil? Provavelmente a primeira que ele mostrar vai ser a tradicional, que tem todos os dias. Tá bom pra mim já. Vocês estão fazendo um trabalho muito importante, cara. De deixar essas coisas registradas. No mundo de hoje. O ad infinitum já pode ser tombado como patrimônio histórico da humanidade. Beleza? Então, com isso a gente terminou de mostrar essa parte. Perceberam? Os números naturais têm mesmo número dos racionais, né? Isso. Até aí estava Por tudo. enquanto eu tô aceitando isso. Eu não vi a prova ainda. Ah, Eu tô aceitando. Não, dá para fazer direto também. mas É só que a definição vai ficar bem mais feia, né? Tá vendo essa aqui? Mas dá para fazer direto, é só você ter um critério para pular. Pois Você é. consegue com uma função só, você resolve. Consegue, mas a definição fica bem chata, bem feia. É porque Entendeu? eu acho que tudo isso Só. dá trabalho porque você está fazendo certos artificialismos, né? As representações não são. Elas são meio artificiais. Representar inteiros racionais como pares ordenados não é como a gente faz naturalmente.
E para que a representação bata com a ideia intuitiva, vai aparecendo essas dificuldades. Mas eu acho que o melhor jeito de visualizar, na minha opinião, porque aí você está representando todos, né? Se você estivesse representando como faz no passeio de canto, que são racionais mesmo, meio que dá para ver que, sei lá, você vai fazendo uma lista dos que já apareceram. Quando for a vez de passar por um que já apareceu, você só pula ele. Isso, esse é o ponto. Né? Na verdade, se você já tem definições recursivas, fica fácil fazer direto. Mas a gente ainda não fez definições recursivas, então a gente não tem esse recurso. Então, por isso que eu estou evitando, porque senão você poderia fazer uma definição recursiva usando esse tipo de vocabulário. Tipo, pega todos que já foram feitos e vai. Isso é recurso que você faz com definições recursivas. E a gente ainda vai mostrar o teorema da recursão. Beleza? Vamos dar um intervalo aí de. Quantos minutos? 5 minutos. Por mim, isso é intervalo. 20 minutos? 20 minutos, né? Sério, Mas sério, pra você. sério, tem que esfriar.